Deus. Mas no Antigo Testamento o culto era marcantemente ritual, acontecia num local, naquele templo, naquele momento e nos dias fixos. Tanto que quando a mulher samaritana chega para Jesus e fala, tenta desconversar quando descobre que ela já tinha tido caso com 5 homens e esse último aí não era marido dela. Então tenta se conversar, pois é, Jesus, ela faz uma pergunta teológica para Jesus. Jesus, diz o seguinte, eu não sabia o nome de Jesus, vejo que és profeta, e pergunta para Jesus, olha Jesus, onde que a gente tem que adorar a Deus? É aqui no templo de Gerizim, que os nossos antepassados falam, ou no templo de Jerusalém, onde vocês adoram? Jesus fala, olha, nenhum dos dois, porque o Pai procura agora adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Então, quando Paulo fala de um culto espiritual, e eu creio que essa é a melhor palavra para traduzir esse texto, até porque ela só aparece em 1 de Pedro 2,2, quando fala do genuíno leite espiritual, Paulo está dizendo que o nosso culto precisa ser de coração. O nosso culto não pode ser algo que a gente experimenta no momento. Nosso culto não é um êxtase. Eu venho de domingo aqui, eu cultuo a Deus. Saio, esqueço de tudo que aprendi. Não, o Paulo está dizendo precisa ser espiritual, precisa ser com o coração, precisa ser sincero, precisa ser com a vida. Não é simplesmente cantar músicas, não é simplesmente desempenhar algo aqui na frente, não é simplesmente prestar algum serviço para a igreja em um determinado momento, mas é continuamente com o meu espírito, com aquilo que eu sou, com a maneira como eu vivo, eu me ofereço como sacrifício a Deus, é dia a dia, é investir tempo com Deus. E por último, depois da gente falar do sacrifício, o que acontece com o coração quebrantado? Ele experimenta a vontade de Deus pela renovação da mente. Coração quebrantado focaliza sua atenção nas misericórdias de Deus. Um coração quebrantado se consagra a Deus em resposta de gratidão. E um coração quebrantado experimenta a perfeita vontade de Deus pela renovação da mente. É o que Paulo vai dizer no versículo 2. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. É interessante essa palavra amoldar aqui, que é exatamente a ideia de tomar um molde. Sabe quando você era pequeno e você brincava de massinha e você fazia o bonequinho com aquelas massinhas? Ou quando você brincava na praia com aquelas formazinhas, com aqueles moldezinhos de estrelinha, e você colocava aquele monte de areia dentro da estrelinha, e de repente você tirava, nossa, olha só, está com uma forma de estrelinha, mais ou menos isso que Paulo está dizendo aqui. Ou quando você coloca aquele monte de água naquela forma de gelo, e de repente quando você tira, aquela água já se solidificou, ela está exatamente no formato daquela forma. Paulo está falando, olha, vocês não podem tomar a forma, vocês não podem se amoldar ao mundo. O modo do mundo pensar, o jeito do mundo viver, vocês não podem se conformar com este mundo. Vocês são peregrinos, vocês não são daqui. Vocês aguardam uma pátria celestial, por isso vocês não podem se desviar, tirar a atenção de vocês do autor e consumador da nossa fé. Continuem olhando para Jesus, parem de, não se deixem atrair pelas coisas interessantes que o mundo propõe. Esse mundo, Paulo vai dizer que é um mundo cujo Deus é o diabo. É um mundo que Paulo vai chamar de um mundo perverso, lá em Gálatas capítulo 1, versículo 4. Se nós queremos ter um coração quebrantado, individualmente como igreja, nós precisamos ter uma vida que não se amolda a este mundo, que não se adapta a esse mundo. Eu acho que uma das formas mais sutis da gente se amoldar ao mundo, sabe o que é? É você se perguntar o que você assiste nos seus momentos de lazer. Que seriados você gasta tempo olhando, assistindo, vendo? O que eles estão vendendo para você? Que tipo de ideia? É você gastar tempo vendo aquela porcaria do Big Brother? Agora nem sei se acabou, não. Estou totalmente por fora. Fiquei sabendo hoje que já está tendo propaganda política e eu preciso assistir também, ficar um pouco mais ligado. Eu sou meio fora de mundo, assim. Mas o que você está assistindo? O que você gasta vendo na TV? O que você gasta vendo na internet? Que tipo de programas são aqueles programas que você passa mais tempo? O que eles estão falando para você? Interessante uma pesquisa que a BBC tinha feito um tempo atrás. Ela descobriu que os locais, as cidades onde ainda não tinha, onde a Globo ainda não tinha chegado, e depois que a Globo chegou,
E eles descobriram que o número de divórcios aumentou depois que as novelas da Globo chegaram lá. É claro. Que tipo de música você escuta? Que tipo de letra essas músicas têm? O que você está colocando na sua mente? Tem um ditado que diz que os olhos e os ouvidos são a porta do coração. O que você tem colocado no seu coração? O que você tem alimentado na sua vida? Você é alguém que se conforma com o mundo? Em vez de se conformar ao mundo, nós precisamos transformar com a nossa mente, que é o que Paulo vai dizer aqui. É uma mudança de mente. É aquela ideia que Paulo usa, por exemplo, em Efésios capítulo 2, em Colossenses capítulo 3, onde nós temos que nos despojar do velho homem, jogar fora tudo aquilo que é podre, que é errado, que a gente tem, que a gente sabe que a gente tem um coração pecaminoso terrível, e deixa isso de lado, reveste do novo homem. Como é que eu revisto do novo homem? Paulo vai dizer, pela renovação da mente. É quando a gente muda o nosso modo de pensar. É quando a gente muda os nossos gostos, os nossos desejos. Você já reparou que Jesus, ele nunca proibiu a gente ter ambição, ele só colocou a nossa ambição no lugar certo. Jesus fala, olha, em vez de vocês desejarem os tesouros aqui dessa vida, as riquezas, desejem os tesouros do céu. Quando os discípulos estão brigando lá para saber quem é o maior, né, qual deles é exercer autoridade sobre os outros, Jesus fala, vocês podem continuar querendo ser o maior, mas é o seguinte, o maior aqui no reino de Deus, ele começa servindo. O maior no reino de Deus começa a fazer aquilo que ninguém faz. Se conformar, se transformar pelo Espírito de Deus. Essa mudança de mente, esse modo de pensar. É interessante que essa palavra usada aqui para transformar, em Romanos 12, ela só aparece, a palavra grega só aparece em 2 Coríntios 3,18, quando fala que todos nós, com os rostos desvendados, contemplamos como por um espelho a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória pelo Senhor, que é o Espírito. É por isso que a transformação aqui está na voz passiva. O que Paulo está dizendo aqui é deixem-se transformar. No lugar de vocês se conformarem com o mundo, deixem-se transformar pela vontade de Deus, deixem-se transformar pelo Espírito de Deus. É Ele que transforma a vida de vocês. Nós não somos seres humanos que estamos querendo progredir humanamente, simplesmente. Queremos ser melhores homens e mulheres. Nós queremos ser seres humanos que são a imagem de Deus. Queremos ser seres humanos que refletem o caráter de Deus. É algo muito mais poderoso. É algo que ninguém aí fora pode experimentar, porque não tem o Espírito de Deus. É algo que a gente só pode experimentar pelo poder dele. Não é pela força, nem pelo poder, mas é pelo Espírito de Deus. É essa transformação que eu e você precisamos para que a gente experimente a boa, perfeita vontade de Deus. Experimentar aqui tem exatamente essa ideia de provar. Sabe aquele negócio? Eu sei o que é a vontade de Deus. Por que eu sei o que é a vontade de Deus? Porque eu experimento ela na minha vida. É essa a ideia que Paulo está dizendo aqui. Porque eu tenho deixado a minha mente renovar. Porque eu tenho deixado o Espírito Santo me transformar. Porque eu tenho deixado de lado tudo aquilo que me conformava com o mundo. Eu estou buscando agora me transformar ou deixar ser transformado pelo Espírito de Deus com o modo como eu penso. Eu quero dar algumas dicas para vocês aqui. Como a gente pode ser transformado pelo Espírito de Deus. Primeiro, gaste tempo com a palavra de Deus. Às vezes a gente está tão corrido, a gente se conforma com o mundo. Às vezes a gente entra nessa rotina mundana, onde a gente está sempre ocupado, a gente não tem tempo para as pessoas. Muito menos, às vezes, até para Deus. A nossa vida é como se a gente estivesse andando numa fina camada de gelo. E a gente não para, porque se a gente parar, a coisa desaba. E aí Deus está falando, eu quero que você pare agora um pouco. Gaste tempo comigo. Sabe por quê? Enquanto você não parar para ouvir minha palavra, você não vai ser transformado. Você só vai ser conformado ao mundo. Gaste 20, 30 minutos com Deus diários. Invista tempo. A palavra de Deus não é algo que a gente ouve só aqui na igreja, não, quando a gente vem no culto. A palavra de Deus é algo que a gente experimenta, lê, memoriza, medita a cada dia da nossa vida. Gaste tempo meditando, porque como o salmista vai dizer, como poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Ele responde, né? Observando segundo a tua palavra. É a palavra de Deus que guarda puro o nosso caminho, que nos permite ser um sacrifício que agrade a Deus.
Invista tempo com os irmãos em Cristo. É interessante como o autor de Hebreus enfatiza essa questão da comunhão, porque quando nós estamos em comunhão, estamos cuidando uns dos outros, né? A palavra em Hebreus é até forte, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 24, né? Observem a vida uns dos outros, no sentido assim, e aí, irmão, você está andando com Deus? O que você tem aprendido com Deus? Sabe, daquela conversa gostosa, você compartilha, olha, eu tenho aprendido isso na minha devocional, na leitura da palavra, no tempo de oração. Ó, aquele irmão que é tão próximo, que chega do nosso lado e fala, ó, eu acho que esse caminho aqui que você está indo não está legal, isso não agrada a Deus, vamos por outro caminho, a gente precisa disso, para que a gente seja santificado. E troque tempo que você gasta em TV, internet, Facebook, tanta coisa útil no Facebook, né? Você entra lá e chega, hoje acordei cedo. Né? Hoje fiquei com uma dor de barriga terrível. E você fala, nossa, não, tem muita coisa boa, com certeza, eu não acho o Facebook, né, coisa do diabo. Né? Não, o Facebook é algo muito útil, eu tenho amigos que usam muito bem o Facebook. Mas às vezes eu acho que o nosso tempo no Facebook, às vezes, traz mais mal do que bem, porque o tempo que a gente poderia gastar tempo orando, a gente está lá no Facebook, vendo a foto, olha só que foto legal aqui. O tempo que a gente poderia estar de joelho orando. É por isso que o John Piper tem razão no negócio, né? Quando ele fala que a utilidade do Facebook e do Twitter é quando chegar no dia do juízo, ninguém vai ter desculpa que não teve tempo para oração, né? Porque teve tempo no Facebook ou não teve tempo para oração. Né? Use os meios que Deus te dá. Use a TV, use a internet, mas não deixe que isso roube o seu tempo com Deus. Não deixe que isso roube o seu tempo, onde você vai ser transformado pelo Espírito de Deus e não conformado simplesmente com o mundo. Eu termino com a história de um pastor que fez um apelo, onde ele, depois de trazer uma pregação sobre um coração quebrantado, ele falou para os seus irmãos, quem gostaria de vir aqui à frente nessa noite e dizer para Deus que deseja ter um coração quebrantado? E aí o silêncio sepulcral na igreja, ninguém vinha na frente. Falou, vamos cantar um hino aí para ver se comove o coração do pessoal, né? E aí cantaram o hino, tal, passou o hino, ele fez o apelo de novo. Quem gostaria de vir aqui à frente? Ninguém ia na frente para ter um coração quebrantado. Até que tocou mais outro hino, e o pastor fez o apelo de novo. Quem deseja ter um coração quebrantado, que focaliza nas misericórdias de Deus, que se consagra a Deus, que experimenta a vontade de Deus, quem gostaria? E de repente, lá no fundo, cai alguém no fundo, um rapaz que andava de muletas, ele começa a se arrastar pelos tapetes da igreja, pelo corredor da igreja, e ele vai andando. E todo mundo, você quer ajuda? Não, pode deixar que eu vou lá na frente. Ele foi. Ele foi se arrastando, tinha tapete na igreja, ele foi chegando, chegou na frente do pastor e falou para o pastor, pastor, será que Deus aceita pessoas pela metade? O pastor, com lágrimas nos olhos, respondeu, meu querido, Deus prefere pessoas pela metade que o servem por inteiro do que pessoas por inteiro que o servem pela metade. Um coração quebrantado se entrega a Deus em resposta de gratidão por sua imensa compaixão. Vamos orar? Querido Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor desenvolva nos nossos corações um coração quebrantado. Desenvolva nos nossos corações uma vida cujo estilo é o estilo de um coração quebrantado, onde as suas misericórdias são o centro, onde a nossa dedicação ao Senhor é completa, Pai, e onde a cada dia nós experimentamos a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável não somente para Ti, mas também para nós. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor deixa muito claro na Sua palavra como podemos ter esse coração. E desperta cada um de nós aqui com o Teu Santo Espírito para termos um coração quebrantado que agrada ao Senhor. É o que nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor Tiago, por esta mensagem de Deus. Amém, irmãos? É de Deus, não é de homem. Porque a palavra foi exposta. E é isso que nós queremos para as nossas vidas. E queremos chegar ao final mais uma vez, Luiz, com o irmão Luiz cantando ao Senhor.
louvando a Deus através da música. Uma igreja com o coração quebrantado, que ouviu a voz de Deus, ouviu a palavra de Deus, e ela quer continuar adorando na presença de Deus. Irmão Luiz vai fazer isso e vai fazer a divulgação, tá? Do seu material. Opa. Amém. Mas é maravilhoso, não é? Esta mensagem toca profundamente os nossos corações. Como às vezes nós estamos distante desses princípios tão maravilhosos. E nesta noite que cada um possa dizer: Senhor, que realmente eu tenho um coração quebrantado. Eu vou cantar com a minha filha este hino, que eu faço o programa antes na linha de segmento para facilitar o técnico. Então é o meu caminho. Porque Deus faz todas as coisas boas para nós, não é? Deus cuida de mim. Como é que é? É bom para mim e comigo vai. Ele está sempre presente em nossas vidas, né? Jamais estou sozinho, comigo vai. No meio da tempestade, eu sinto sua mão, que me levanta, que me ampara em plena escuridão, não é? Deus é bom para mim, cuida de mim e comigo vai. Jamais estou sozinho no meu caminho, comigo vai. No meio da tempestade, eu sinto sua mão, que me levanta, que me sustém, que me ampara em plena escuridão. Olhando no horizonte, atrás dos montes, eu vejo o sol nascer. Olhando o azul do céu, vejo as estrelas e sinto seu poder. O riso descontraído de uma criança, quanta beleza traz. Por isso eu canto, enxugo o pranto, meu Deus de luz e paz. Vou pela vida a cantar seu grande amor, anunciar a toda gente. Vou dizer que desse amor todos devem ter. Grande amor, sublime amor, o amor do meu Deus. Vou pela vida a cantar seu grande amor, anunciar a toda gente. Vou dizer que desse amor todos devem ter. Grande amor, sublime amor, o amor do meu
Amém? Eu podia pedir uma coisa para o pastor. Eu queria chamar minha esposa aqui na frente para o povo conhecer a minha loira. Que eu fui buscá-la lá no Rio Grande do Sul. Em Juí. Porque esse pastor é meu amigo de coração. Nós temos um amor muito grande em Jesus Cristo. E toda a igreja que ele está lá no interior, aqui. Onde está minha esposa? Pode vir. Foram buscar. Que ela está lá com os discos. Eu quero dizer para os irmãos, vou aproveitar esse momentozinho aqui, que eu trouxe discos. Vem cá, Priscila, mostrando. Eu trouxe a revista que tem a minha vida, conforme um homem perdido no mundo teve a misericórdia de Deus e o amor de Deus perdoou os meus pecados e me deu a nova vida. Sabe o primeiro versículo que eu ouvi da Bíblia que foi para a minha conversão? É Mateus 11, 28. Sabe o que diz ali? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí ele perdoou os meus pecados, me libertou dos vícios. Eu era um viciado, cantava com meu conjunto naquelas boates, naquelas noites terríveis. Mas Deus teve misericórdia de mim. E me deu essa esposa querida, esta filha, que está lá na USP fazendo engenharia. Tudo é ele que faz. Ele que faz. Aqui a minha esposa. Posso sentar? Aqui. Então essa é a minha esposa. Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui mais uma vez. Fazia tempo que a gente não vinha aqui. Nós já estávamos com saudade dessa igreja tão querida. E é um prazer muito grande nós estarmos aqui revendo os irmãos. E eu agradeço a Deus pelo privilégio que Ele me dá de poder estar junto com o Luiz, fazendo esse trabalho de levar a mensagem de Cristo a todas aquelas pessoas que ainda não o conhecem. E nós desejamos que Deus continue abençoando esta igreja, que ela possa continuar crescendo, sendo uma bênção e sendo um testemunho aqui neste lugar. Deus abençoe o pastor, sua esposa, seu ministério e também toda a igreja. Amém. Obrigado, filho. Vai comigo. Então, nós trouxemos... A Priscila vai falar um pouquinho? Rapidamente. Eu só quero falar rapidamente, só de algo que nós trouxemos aqui. A Bíblia de Estudo da Mulher, ela tem mapas, concordância e também 365 estudos diários de temas relacionados com a realidade das mulheres, temas sobre casamento, como tratar os filhos e tal. E todos os temas, eles remetem a versículos bíblicos, então é bem interessante. E adquirindo essa Bíblia, os irmãos também levam este livro que diz assim, 5 coisas que todo cristão precisa para crescer. Pontos básicos, assim. Então, é isso. O livro é de graça, não é? É um presente para todos. Muito bem, irmãos. Mas vamos cantar. Os irmãos poderão, depois, se quiserem, procurar. E os CDs, eu já gravei mais CDs no Brasil do que todos os cantores, porque eu gravei mais de 40. E mais... Eu sou do tempo do bolachão e dos 78 rotações, que era só 2 hinos que cabia, né? Eu comecei a gravar em 1950. Em 50 já teve gravado os hinos. Então, graças a Deus que Deus tem usado assim a vida. E eu estou no lado da música, né? Eu sou apaixonado pelos corais e tudo. E agora eu vejo um jovem assim, trazendo essa mensagem que encheu meu coração de alegria, de felicidade, porque Deus, Ele quer fazer tudo perfeito, né? E na realidade nós somos o povo santo, o povo separado de Deus. Eu estava lembrando, quando o irmão estava pregando, que às vezes eu vou no meio de amigos assim, que ainda não são crentes, e eles dizem, mas vocês são diferentes, hein? Não é claro que eu sou diferente, eu sou filho de Deus. Eu sou o povo santo de Deus, eu faço parte desse povo santo. Então eu tenho que ser diferente.
Não é não, meu irmão? Aí, quando eu me converti, eu escrevi essa música, contando a minha deficiência para Deus. A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era cego e desprezível pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Eu não merecia nada. Eu só tinha que ter a condenação. Mas Ele estendeu a sua mão e continua estendendo a sua mão para Deus. Ele continua estendendo a sua mão para Deus. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Comigo. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou no lugar do caminho do mal, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Ele estendeu sua mão para mim, quando Ele estendeu sua mão para mim. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Vamos agora. Agora aqui eu estou até vocês. Então, quando Ele estendeu. Essa música, meus irmãos, fala do amor de Deus. Quando a gente fala do amor de Deus, meus irmãos, não tem livro que suporta, não tem, pode falar um dia, 2 dias, 3 dias, 10 dias, não acaba. E toda a Bíblia, cada versículo fala do amor de Deus. É maravilhoso. O maior é aquele, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas se isto não for amor, então o oceano secou. O amor faz coisas que a gente não entende muito bem. Eu me lembro, meus irmãos, que eu estava lá fazendo um trabalho entre os índios terenos, e eles me contaram que certa vez pegou fogo na floresta, e os índios saíram correndo, e uma mamãezinha com seu bebê também começou a correr do fogo. Mas como ela estava com uma carga, ela não pôde acompanhar a tribo. E ela foi ficando para trás, e o fogo a circulou. E a tribo foi embora. O cacique estava me contando. E aí, quando eles terminou o incêndio, aquela fumaça, eles voltaram procurando a mamãezinha.
mas nada. Aí a tribo se dividiu em muitos lados, cada um foi para um lado, procurando. Ou para ouvir o choro de uma criança. Em dado momento, um disse, aqui, olha, umas crianças estão chorando. E toda a tribo correu para aquele lugar. Quando chegaram ali, num rego em que a enxurrada havia feito, o cacete disse, a Índia tinha colocado o seu filhinho e ela ficou deitada sobre aquele buraco. Os seus cabelos estavam todos queimados. O seu corpo estava queimado. Mas a criancinha estava chorando, estava viva. A mamãe morreu. É o amor. Faz coisas que a gente, às vezes, não entende, não é? Realmente é isso. Se isso não for amor. Deixou o esplendor da sua glória para vir a este mundo aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Vai, meu técnico. Deixou o esplendor da sua glória para vir este mundo aqui. E estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor, mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava. Com amor e ternura falou-lhe ao paraíso